Eu faço, meu irmão, graças a Deus. Agora só que eu tô ali pedindo, clamando a Deus. Agora eu tô indo pro monte orar. Aí ele fez, meu Deus vai dar um livramento a teu filho. Meu Mas vai dar um Deus. livramento, mulher, bem assim. Começou. Meu Tanto ele como a Deus. esposa. O homem suou, a camisa molhou de suor. Porque ele disse assim, Jesus. meu Deus, que livramento é esse? Minha irmã, Deus vai dar um livramento a teu filho de morte. Meu Quando Deus. este homem falou assim, eu entrei numa crise de choro. Jesus. E ele disse assim, ó, mas Deus manda te dizer que não vai descer a sepultura, que não é para a morte. Jesus. E a irmã, e continua, irmã, se tu tem orado, continua orando por ele, mas que Deus vai fazer, porque Deus tem plano na vida daquele homem. E Deus, ele é escolhido desde o ventre, porque Glória a tu Deus. tinha entregado ele dentro do teu ventre Glória a Deus. para o Senhor. E Deus manda te dizer que vai realizar o desejo do teu coração, e hoje para a honra e a glória, né, do nome do Senhor. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode contar o seu milagre. Bem-vindos aqui, Pode Cristão, aqui você pode contar o seu milagre. Hoje mais um testemunho, dia de bênção, dia de você ser agraciado com experiências que marcaram a vida de uma serva de Deus. Não sai daqui desse canal, fica aqui, esse testemunho te encontrou, esse canal é um canal de bênção que Deus está indo até a sua vida, entrando na sua casa e desde esse lugar aqui, a partir desse testemunho, você pode ser liberto, você pode ter forças, você pode ser agraciado, agraciada, porque a palavra de Deus não volta vazia. Isso mesmo, eu sei que a palavra de Deus, quando se refere aqui, é a santa palavra dele, mas os testemunhos têm base na palavra de Deus. As pessoas vêm aqui, deixam o versículo, deixam a sua história com Deus, deixam o seu encontro com Deus. Por isso, não sai desse canal para que a bênção te encontre hoje. Amém? Tenho a honra de estar aqui ainda em Jaguaquara, Bahia, minha terra natal, lugar onde eu nasci, onde vive a minha família, amigos, enfim, estou dentro aqui, inserida no meio da minha raiz. E eu louvo a Deus por Jaguaquara, louvo a Deus por esse tempo maravilhoso que nós estivemos aqui. É porque daqui a pouquinho já tenho que voltar para a Espanha, aí também lugar que Deus aí nos deu, portas que se abriram, lugar maravilhoso também. Então, um grande abraço a todos os brasileiros, a todos que nos assistem aí desde a Espanha, do Brasil aqui também e do mundo. Gente, como eu falei para vocês, estou aqui com uma pessoa maravilhosa, uma serva do Senhor, uma mulher de Deus, guerreira, e você vai conhecer a história dela, o testemunho de vida desta mulher que Deus escolheu, uma escolhida para levar a palavra dele, para que vidas fossem tocadas através do propósito e do ministério dessa mulher. Tenho a honra de receber aqui no Pode Cristão, gravado diretamente do Brasil, a pastora Ivonilda Vieira Souza Dias. Você vai me ouvir aqui falar muito pastora Nenha, isso mesmo, porque para os mais achegados, ela é conhecida aqui em Jaguaquara, Bahia, como a pastora Nenha, mulher de Deus. Ela, como eu, é aqui de Jaguaquara, Bahia, aqui da terra, nascida nessa cidade, e ela é casada com o senhor Jurandir Silva Dias, e ela é mãe de 2 preciosos filhos. Sim, preciosos ali para o Senhor, para essa cidade, porque eles servem ao Senhor. E um deles já esteve aqui, que é o pastor Átila Dias, que tem um testemunho tremendo, um testemunho edificante. Se você ainda não viu o testemunho do pastor Átila, com certeza já está aí no canal e você já pode acessar o testemunho do pastor. Amém? Ela também, além de mamãe do pastor Átila, ela é mãe da levita, né? Que ela é levita, né, pastora? Também, como o pastor Átila, que também é levita, de Alana. Um beijo, Alana, Deus abençoe. Ela pastoreia, a pastora Ivonilda, pastora Nenha, a Igreja Batista Getsemane,
aqui no bairro da Muritiba, em Jaguaquara, Bahia. Gente, é um lugar de bênção, um lugar especial. Eu tive a honra de pregar algumas vezes, inclusive nessa que eu vim aqui para o Brasil, de ser convidada pela pastora Nenha e estar ali levando a palavra do Senhor. E eu confesso que eu saí cheia da presença de Deus, porque eu senti a presença de Deus naquele lugar, um lugar cheio da unção. Então, se você está aqui em Jaguaquara, Bahia, não tem igreja ainda, vai lá, porque você vai ser grandemente abençoado. Amém? Aqui estamos com ela. Pastora, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Olha, vocês vão ouvir o testemunho dela. Fiquem, eu vou falar para ela ficar tranquila. Ela estava um pouquinho nervosa, não foi? Mas, assim, é uma pessoa de Deus. Eu digo, não, isso é com todos nós, né, pastora? Sentamos aqui, dá um friozinho na barriga, mas daqui a pouco já estamos falando as maravilhas do Senhor. Pode ficar à vontade, pastora. Amém. Então, a paz do Senhor. Nesse momento, eu quero também já agradecer a Deus, né? Porque a gente tem essa oportunidade de estar contando um pouco do nosso testemunho, como foi que Deus nos chamou, um agir dele tão tremendo, que na minha história mesmo, do meu chamado, desde criança, sempre, eu às vezes sentava lá no hall da minha casa, né, da casa quando eu morava com meus pais, e eu olhava para o céu, e eu falava que ali tinha uma estrela. Eu tinha uma estrela que me acompanhava. E naquela estrela, eu olhava para o céu e dizia assim, Deus, o Senhor gosta de mim, o Senhor cuida. Mas eu nunca tinha uma noção para ser uma cristã. Então, assim, aquela coisa, eu gostava de ver a estrela que Deus já tinha preparado para sempre estar me olhando e cuidando, que era isso, no meu sentido, no meu pensamento, antes de conhecer Jesus. E sempre eu, de manhã cedo, assim, para a missa, eu sempre ia. Eu ia para a missa de 6 horas da manhã e vinha, ficava ali. Mas o que mais me pegava era porque eu tinha aquela coisa de gostar das festas. Então, eu gostava muito. Então, é assim, saber que para ser cristão, eu não poderia mais sentir aquele desejo de ir na festa em gostar do São João. Era, no caso, eu fui chamada também de uma maneira muito especial pelo Senhor, porque foi atrás de um trio pulando. Meu Deus. Foi, lá em Tiruçu. Aí, quando chegou na hora, Deus, o que foi que Deus fez? Ele disse assim, essa dali é minha escolhida. Então, eu era escolhida de Deus no meio daquelas festas que eu gostava. Só não era nem de beber, nem de fumar, essas coisas eu nunca gostei. E na casa de meu pai tinha muita festa. Então, no caso, a gente foi criada assim, desse jeito, né? Mas aquela preocupação de saber se estava fazendo certo para Deus. Lá em casa sempre teve isso. Será que nós estamos fazendo certo? Mas a gente gosta das coisas do mundo. E quando foi um dia, eu também na escola, estudando, cheguei para minha professora de religião, falei com ela, professora, será que eu estou na festa? Eu já comecei ficando preocupada, né? Será que eu estou na festa? No caso aqui, Deus está comigo lá? Aí a professora de religião falou assim, tá, porque ela também gostava da festa, né? Aí ela falou assim para mim, tá lá, tá, sabe como ele tá? Se tu não for no seu coração com maldade, de querer fazer o mal para os outros, de você, no caso assim, ir só para se divertir, eu digo, então é isso aí, eu só estou indo só para isso. Então aquilo encheu o meu ego, né? Eu digo, pronto. Eu estou em paz, eu disse, pronto, agora tranquilo. Aí agora eu vou continuar. Mas, em termos disso, eu comecei assim, mas depois um dia eu ia, mas quando chegava em casa, vinha um vazio. Tinha aquele vazio, aquela coisa lá no meu coração, que eu dizia, mas eu não estou certa desse jeito. Sempre tinha aquele questionamento na minha mente que eu estava indo, mas não era certo. Aí, quando foi um dia, eu fui para a cidade de Tiruçu. E lá eu comecei, teve o trio rodando na cidade e as amigas que foi comigo, cada um foi pulando atrás do trio e eu fiquei de fora só de braço cruzado olhando e disse, não, deixar para me pular atrás do trio de noite. Abaixo das 6 horas da tarde eu vou começar indo pular nesse trio. Aí, atrás do trio. Aí, quando chegou na hora, eu voltei, que quando o rapaz que estava tocando com sua
com seu instrumento, tava lá a guitarra, tava lá tocando. Aí o que foi que ele fez? Ele chegou, falou, aí ele olhou de lá pra cima, olhou assim pra mim, né? E fez assim pra me descruzar o braço. Com aquilo me deu uma raiva. Eu fiquei com raiva quando ele falou aquilo. Eu digo, oxê, que ousadia desse rapaz mandando eu cruzar o braço e ficar atrás. Só que quando eu cheguei, que eu fui pegando, aí eu disse assim, agora que eu não deveria ir. Mas aí, na hora, porque eu fiquei muito irritada, eu fui atrás do trio pulando. Só que lá eu ouvi uma voz me chamando. Deus. Aí estava cantando aquela música que sempre eu erro. Não sei se agora eu vou conseguir falar certo aqui. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Quando aquela música começou, ele cantando, aí quando foi naquela hora, eu comecei, aquela voz me chamou. Filhinha, eu gritei, quem está me chamando? Eu olhei para o céu. Deus. Quem está me chamando? Este lugar não é para você. Aí foi daí que eu comecei, eu voltei e disse assim, realmente, aqui não é meu lugar. Eu olhei para o povo, aquela multidão de gente, e eu comecei dizendo assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Aí foi naquela hora que eu saí e sentei no jardim e comecei a chorar. Eu entrei numa crise de choro que eu não parava. Eu não conseguia parar, porque a voz me chamava toda hora. E com a voz era tão tremenda que veio do céu que eu dizia assim, meu Deus, que voz é essa? Aí chega, na hora que eu começo a falar, eu começo a me dar uma vontade de chorar. Por isso que foi a voz do Senhor me chamando. Então, eu fui chamada desse jeito. Foi resgatado lá no meio daquele uma festa muito forte aqui na Bahia, que é o Carnaval. Isso. E Deus foi atrás da senhora E foi lá e me tirou de lá. E aí, quando Deus, que ele chegou, que ele fez esse chamado, eu fiz de hoje em diante. Eu não participo mais de festa nenhuma. E aí, eu vim e chamei as outras meninas que estavam tudo comigo. E ela falou assim, foi o quê? Fizeram alguma coisa contigo? Tinha hora que eu não conseguia nem abrir a minha boca direito. Depois eu comecei me respirando, pegaram a água, me deram. Aí eu falei assim, não, a voz me chamou. E aqui não é meu lugar, vamos de volta para casa. Aí a turma toda veio. Hoje, para a glória de Deus, a turma toda é cristã também. Glória a Deus. Tá vendo aí? Aí, quando foi que Deus começou nesse chamado, aí eu saí desse meio. E vim para casa. Depois, assim, aí meu irmão Val, que já está em Cristo, né? Ele faleceu. Ele chegou e falou assim, a gente vai fazer uma visita na igreja evangélica e nós vamos se converter. Vamos aceitar Jesus? Aí eu fiz assim... no momento, assim, eu não quero ainda não. Por quê? Porque eu estava ainda olhando para as coisas ainda do mundo e aquilo que me prendia. Sabia que tinha renúncias. Ainda que tinha as renúncias Se que eu não... eu entro, eu sei que está certo, mas tem isso, renúncias. mas tem renúncia. E tinha um bocado de coisa que é umas coisas assim... assim que sabe? O diabo tenta aprender, né, pastora? Se você for, você tem que deixar isso. E eu disse assim, não, eu não posso não. Aí Val, não, mas eu vou ser, pelo menos o primeiro eu vou ser. Eu digo, então, faz assim, tu pode ser, mas eu... E falei com minha cunhada, né, Dilza, que também já veio aqui também. Aí eu falei assim, Dilza, eu não vou não. Aí ela falou assim, não, a gente faz assim, a gente acompanha ele, mas a gente não se converte não aceita Jesus não. Aí eu fiz, tá certo. Aí quando foi na hora... quando ele chegou na igreja Batista Monte Carmelo, que é aqui em cima, na Muritiba. Eu não esqueço daquele dia. Gente, que coisa. A igreja lotada de gente. E quando foi depois, o pastor Michele estava começando a louvar. Que eu não vou... Pode ficar à vontade, né? pastora. Eu vou tentar aqui. Ela vai que ler fala aqui a bem, letra. no caso, assim, eu vou tentar louvar um pouquinho. Se por acaso... ficar ruim depois, Pode ficar à vontade. Não, Tira. pode cantar. Que fala assim, ao findar o labor desta vida, quando a morte o teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Quando eu comecei a ouvir aqui, eu não aguentei, comecei a chorar. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. E eu disse, Senhor, eu quero ser liberta. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. E eu falava, Deus, realmente eu quero uma paz aqui no mundo que eu sei que não tem.
E naquele momento, tudo que era ali era prazer, só um prazer que a gente sentia naquela hora, naquele momento, mas tudo era em vão. Então, aí depois começou. Por acaso torriste, ó amigo, e quantas vezes eu dei risada do cristão quando falava de Jesus para mim. Quantas vezes eu achava só vocês que têm, debochava das pessoas. Aí eu falava desse jeito, só vocês que acham que vocês têm Jesus com vocês, mas eu não faço nada de errado, que é assim que a gente pensa, né? Assim que nós pensamos. Quando ouviste falar em Jesus, mas é só Ele o único meio que diz que salva pela morte na cruz. E quando eu entendi que Jesus morreu na cruz do Calvário pela minha vida, pela vida de cada um de nós que estamos aqui, pelo este mundo, naquele momento, eu disse assim, Deus, como é que tu pega o teu único filho e dá para morrer na cruz do Calvário, para poder nos salvar? E eu, no momento, eu dou risada quando alguém vem falar do Senhor. No momento, eu disse que não quero, porque eu só penso em mim, nas minhas vaidades, no que eu gostava naquele momento que o mundo mostra, que é, achando que é bom, que na hora parece que é bom mesmo, mas depois a gente vê que não é nada de bom. É bom para a carne, mas para a alma não. E aí eu comecei, né? Aí por isso que sempre quando eu começo assim, pensando na vinda de Jesus, aí eu falo assim, não, eu começo a ler, né, este hino. E agradecer a Deus, porque Ele teve de compaixão e misericórdia e me salvou, né? E tem, assim, me dado força todos os dias para poder continuar na presença dEle, que isso a gente sabe que nós temos que estar pedindo ao Senhor, sabemos que nós temos que buscar uma direção do Senhor todos os momentos das nossas vidas, porque não é fácil, mas o Senhor nos dá força, e quando a gente olha para Jesus, a gente continuamos erguendo a nossa cabeça, levantando e continuamos a nossa caminhada, né? Porque é muito importante isso, né? Então, também que fala assim, tens manchado a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com o coração limpo poderão ter gozo no céu. Eu digo, Senhor, limpa o meu coração. Eu quero estar lá no céu. Limpa o meu coração, eu preciso. Então, por isso que foi, né, um pedido através desse hino. E aí, no momento que eu estava ali naquela hora, eu disse assim, entendi que eu tinha que, sim, aceitar Jesus, que ainda bem que Ele me escolheu, né, naquele meio, naquela multidão ali de pessoas. E quando foi depois, na hora que a gente chegou lá, na Monte Carmelo, aí o pastor, louvando, o pastor disse assim, pastor Miquel, eu preciso continuar. Porque aí meu irmão Val levantou a mão dele e aceitou a Jesus. E eu continuei ali, gente. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. É sério isso, mas foi a verdade que aconteceu comigo. Ficou como se tivesse a voz de Deus, como tivesse, não, que era assim, a voz de Deus e a voz do diabo. A voz de Deus falava, filhinha, chegou a tua hora. E o diabo dizia assim, não, deixa de ser besta. E o mundo, e as festas que tu gosta, e as roupas que tu gosta. Eu não estou aqui concluindo, mas onde eu tinha pegadinho em algumas coisas que desagradavam o Senhor. Então, eram coisas que, às vezes, no momento, eu me apegava naquilo que eu achava que era aquilo que era o bom para mim. E depois ele começou. E na hora que tu for para aquelas festas que tu gosta para só tá se divertindo, ali tu não vai fazer mal a ninguém. Mas aí, quando foi nessa hora, eu fiquei, Senhor, e agora, como é que eu faço? Eu levanto o meu braço ou não levanto? Um pegava para levantar, eu vinha aquela força negativa e segurava. Aí, quando teve uma hora que eu disse e a importância de uma intercessão. Porque tinha pessoas naquele lugar que, por me conhecer, intercedia pela minha vida. E essa mulher hoje também dorme em Cristo. E aquela mulher estava intercedendo, porque eu te falo que estava intercedendo, porque eu olhei para trás e percebi a mão dela estendida naquela hora para a minha vida, naquele momento aquela mão dela estendia e a mão dela ficava ali, né, mostrando para mim. E eu disse assim, por que ela está assim? Aí eu olhava, Deus dava um momento, e o pastor, eu quero parar, mas o Senhor disse que é para mim continuar. Eu não esqueço da voz do pastor Michele falando aquilo naquela hora. Aí quando ele chegou, que ele disse assim, Deus disse que é para mim continuar, porque ainda tem mais almas que ainda vai se render aos pés do Senhor. Eu comecei a tremer. E aí foi a hora que eu peguei
E falei, Deus, se verdadeiramente, na minha mente, eu falei assim, se o Senhor, que é que é o Deus dessa igreja, o Deus desses crentes, então desata a minha mão aqui, que eu tô vendo minha mão segura e como tivesse amarrada. Então desata a minha mão. Quando eu vi, eu já com o meu braço, já levantei meu Glória braço. a Deus. E aí foi aquela alegria, porque é alegria no céu. Glória a Deus. Né? Então, uma alegria tão tremenda. E eu comecei ali, aí daqui a pouco eu com o meu outro braço, pá, na minha cunhada, e disse assim, agora também tu aceita. Então, se eu já aceitei, tu também tem que ir junto. E para a glória de Deus, e nessa noite foi 5 pessoas, e tudo jovem, que se converteu, mais 2 pessoas que estavam do nosso lado, e eu estou até hoje, vou continuar, e até a vinda de Jesus, ou então, se no dia que ele quiser me levar, né? Mas que pedindo a Deus força, né, para poder continuar nessa caminhada, servindo ao Senhor. E quando eu cheguei em casa, que eu falei para meu pai, eu disse, pai, eu agora sou uma cristã. Meu pai estava deitado assim no sofá, ele levantou e me deu um abraço, nunca sai desse caminho. Meu pai não era cristão, não. Nunca sai desse caminho, que o caminho certo é esse. E aí, aí ele foi, me abraçou, minha mãe, e para a glória de Deus, hoje na minha família, né, na minha casa, que dos meus pais, todo mundo se converteu. Aí lá é pastor, é missionário, né, levita. E aí Deus completou a obra na minha família, né? Para a glória do nome de Jesus. E eu, assim, quero também falar uma coisa importante, também da minha infância. Da minha infância, tive uma infância que não foi ruim, foi uma infância boa, mas era uma infância, assim, que tinha os cuidados, né, do meu pai e da minha mãe, mas sempre era aquela coisa de dizer, da gente levando a gente mais para o lado das coisas do mundo. Então, não era aquela coisa, dizendo assim, era um povo que procurava ter uma vida religiosa, era um povo que tinha uma vida e dizia assim, não, porque todo dia está dentro de uma vida evangélica. Não foi esse sentido que a minha família foi. Era aquela família, assim, que eles deixavam a gente ficar à vontade, porém ensinando o que era certo, porque meu pai não deixava de fumar, não deixava beber, não deixava essa área de festa, assim, ele deixava, porque ele sabia que a gente só ia ali, só era para se divertir mesmo, aquela coisa, né? E quando foi, né, que a casa da gente era muito cheia de que vinha muita gente de fora, então a gente fazendo festa direto, mas foi uma criação que não foi uma criação ruim. Eu mesmo sou grata a Deus, porque Deus me botou dentro de uma família, que nem sempre eu falava com meu pai, assim, eu sou grata a Deus que Deus me colocou dentro de uma família, me escolheu o Senhor para ser meu pai, e o Senhor teve uma maneira de me ensinar certo, a andar nas coisas também certas, mesmo que não era cristã, mas ensinava, né? E a gente foi crescendo assim, e graças a Deus, e daí eu entendi isso no caso, para meus filhos, e hoje meus filhos tá, né? Graças a Deus, tudo servindo ao Senhor, mas também que teve uns momentos difíceis, né? Que também não é só um momento bom, teve um momento difícil, foi que nem no caso do meu filho Átila, que quando chegou na época, quando ele criado no berço evangélico, mas se desviou da presença do Senhor, mas eu orava direto, não parava de orar. E dentro dessas orações eu clamava, subia para o monte, orava e pedia ao Senhor. E quando foi até que chegou um dia, que foi esse dia do acidente que teve com ele, quando chegou na hora, eu estava orando, ia para o monte, aí veio um casal de missionário. E eles passaram perto lá da minha casa e perguntou se eu conhecia uma missionária, que entrei daqui de Jaraguara, para poder eu passar o número do zap dessa missionária. E quando ela entrou dentro da minha casa, ele disse, Benção, eu estou indo ali no monte dar uma orada, mas eu vou te dar o zap aqui, aproveita e vamos fazer uma oração. Aí, quando esse casal entrou lá em casa, que eles fizeram a oração, eles chegaram e falou bem assim, o teu filho continua sendo cristão, no momento ele se afastou da presença do Senhor. Aí ele falou assim, mas Deus tem plano naquela vida, e Deus se alegra porque minha irmã, tu continua fazendo a obra de Deus. Como é importante a gente, mãe, fazer a obra de Deus e, ao mesmo tempo, continuar, no caso, orando, né? Aí eu faço, meu irmão, graças a Deus. Agora, só que eu estou ali pedindo, clamando a Deus, agora eu estou indo para o monte orar. Aí ele fez, meu Deus vai dar um livramento a teu filho. Mas vai dar um livramento, mulher, bem assim. Começou. Tanto ele como a esposa. O homem suou, a camisa molhou de suor. Que ele disse assim, meu Deus, que livramento é esse? Minha irmã, Deus vai dar um livramento a teu filho de morte. Quando este homem falou assim, eu entrei numa crise de choro.
E ele disse assim, mas Deus manda te dizer que não vai descer a sepultura, que não é para a morte. Jesus. E a irmã, e continua, irmã, se tu tem orado, continua orando por ele, mas que Deus vai fazer, porque Deus tem plano na vida daquele homem. E Deus, ele é escolhido desde o ventre, porque Glória a tu Deus. tinha entregado ele dentro do teu ventre Glória a Deus. para o Senhor. E Deus manda te dizer que vai realizar o desejo do teu coração, e hoje para a honra e a glória, né, do nome do Senhor. Então, naquele momento, eu comecei a clamar, e junto com aquelas irmãs de oração que estavam ali comigo, depois nós fomos tudo para o monte, e nós oramos, isso na segunda. Aí, na terça, na quarta, quando foi na quinta, que é onde eu tenho um culto na igreja, aí eu fui pedir a ele para poder ir buscar uma missionária para vir pregar. Aí quando ele chegou, disse que não ia não, assim, ficar no culto. Eu só ia lá buscar, mas deixava e depois não ia ficar lá no culto. Só que ele não conseguiu sair da porta da igreja, porque Deus estava já livrando ele. Aí a missionária chegou, o irmão dela também chegou para poder pregar. Aí quando chegou naquele momento que ele começou ficar ali na porta, dizendo que ia sair, mas ele não conseguia sair, ficou lá seguro, porque Deus botou o anjo seguro ali com ele, né? E quando foi daqui a pouco, ele voltou. E aí Deus tomou a missionária e falou assim, olha, manda a Átila entrar aqui. Aí quando chamou, pega ali e unge a Átila. Aí eu comecei a ungir ele, né? E quando eu comecei a ungir a Átila, aí quando eu botei o óleo na cabeça de Átila, que eu botei na testa dele, eu fiz em nome de Jesus, eu peço a Deus agora para te dar todo o livramento. E foi a última bala, né, que veio para tirar na cabeça dele. Ele fez isso, foi no coisa do carro, no banco do carro. E aí, quando chegou na hora que ele pegou, aí orou e ele foi depois levar esse pessoal em casa e voltou. Não saiu, ficou em casa. Aí, quando depois chegou, quando foi na sexta-feira, isso foi na sexta, eu ali organizando uma festa de um aniversário de um jovem, que da igreja, que a mãe me pediu, organizando tudo. Quando eu cheguei, eu estava na casa de uma ovelha, organizando as coisas. Quando chegou lá, na hora, me deu uma agonia no coração. Era acho que umas 7h30, mais ou menos. Acho que foi um horário desse, assim. Aí eu comecei a sentir uma agonia no coração. Eu disse, está acontecendo alguma coisa com a Átila. Aí as meninas que estavam comigo, não, tá não. Eu digo, não, tá. Meu Deus, aí eu já comecei ficando assim. Meu Deus, está acontecendo. Deus, o Senhor disse que vai levar meu filho, eu creio. Meu Deus, o que está acontecendo com meu filho agora? Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor proteja e livre de todo mal. E eu comecei assim, a menina, não, calma, não tá. Eu digo, tá, porque a gente conhece, mãe já sabe como que é. Aí, quando foi depois, as meninas fez, então pronto, vamos continuar intercedendo. Aí eu comecei a interceder. Aí, quando era a hora que ele estava... Aí eu fui, disse assim, peguei meu celular e liguei para ele. Então, assim, que na hora que ele estava recebendo os tiros, ele disse que viu meu celular, a minha chamada. Aí, quando foi depois, com poucos minutos que passou, chega a notícia para mim. Igreja do Senhor, povo de Deus, povo que está ouvindo esse testemunho. Quando eu cheguei, que disse assim, Deus... Eu acredito no Senhor, ele não morreu, não. A Átila não morreu, não. Sabe por quê? É Deus. A minha mente, o meu cérebro, na mesma hora, deu uma parada. E eu fiquei assim, parada na coisa. E o pessoal, a senhora está bem? Eu digo, não, estou bem. Eu estou bem. Simplesmente, eu quero só fazer uma coisa aqui agora. Aí as meninas falaram, o que tu quer fazer? Eu disse, deixa eu conversar com Deus. Aí eu fui para Deus. Eu disse, Deus, não deixe que eu murmuro. Não deixa que eu desacredito no Senhor. Não deixa, Senhor, neste momento, o mal atingir a minha mente. Sabe por quê, Deus? Porque eu confio no Senhor. E o Senhor já me fez essa promessa. Foi na segunda-feira. Hoje, se ele recebeu esse tiro, isso, Deus amado, é porque o Senhor está libertando ele, é hoje. Aí eu já comecei tomando posse assim. Deus. É o Senhor libertando ele hoje. E é hoje, Deus, que a minha vitória chegou, porque o Senhor, aleluia, o Senhor sabe de tudo, de todas as coisas. O Senhor sabe quantos choros, quantas lágrimas eu derramei, quantas noites eu chorei. Mas é hoje, Deus, que eu tô vendo a minha vitória chegando, a minha vitória chegou. E aí as meninas que estavam junto comigo ficou assim, né, parada. Aí eu disse assim, não, vamos. Aí a gente fomos lá para
em trocamento. E quando chegou lá em trocamento, que eu vi aquele homão lá estirado, dentro daquela SAMU, Com vários tiros. com vários tiros, eu gritei logo para ele, e aí, tu pediu perdão a Deus? Meu Deus. Foi a primeira coisa que eu fiz com ele. Ele chegou para mim pedir. Eu disse, pronto, basta, né? Ele olhou para mim, Eu disse, de hoje em diante, não tem mais nada disso agora, né? Só Jesus, né? Aí ele fez, Eu disse, pronto. Gente, é loucura. Meu esposo sentou perto de mim e a tia dele, que era enfermeira, estava ali, a minha pressão normal. Meu Eu Deus. toda normal. E eu só estava assim, glória a Deus e aleluia. Eita, Deus bom. Glória a Deus e aleluia. E dentro da ambulância. Daí a ambulância aqui, ó, perna para quem a gente quer, para poder ir para Jequié, uma cidade maior. pra levar ele para lá. E eu dentro ali, glória a Deus e aleluia. Deus é lindo. Deus, o Senhor fez, meu milagre, Deus. Aí eu comecei ficando desse jeito. Deus. E aí, na hora, meu esposo, assim, né? Eu digo assim, homem, é hoje a nossa vitória. Deus, como a sunamita, né? O filho morto, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tudo bem. E eu comecei falando assim, desse jeito. E ele ali, ó, todo estirado lá. Gente, você precisa ver, que negócio, Deus botar a mão assim. Amado. O homem com aquelas balas, tudo dentro do corpo, as caixas do peito todas estufadas assim para fora, mas né, a pressão boa, tudo. O do povo lá subiu, e deu lá, ó. Ele tranquilo, tá tudo bem, ele tá tudo bem. E aí eu voltava, glória a Deus. Aí eu entrei numa crise de riso, mas a crise de riso é de alegria no Senhor. Porque eu sabia que E eu disse, é hoje que minha vitória chegou. É hoje que Deus me concedeu a minha bênção. É hoje que minha casa vai ser, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus. Para a glória de Deus. E assim foi desse jeito aí. Aí quando chegou lá no hospital, aí eu disse assim com meu esposo, agora quem entra com ele hoje é tu. Eu não vou entrar não, eu vou ficar aqui adorando o Senhor cá fora. Aí veio um bocado de pessoas, né? Que foi lá no hospital, o pessoal aqui, aí, por causa que ele ser muito conhecido, aí quando chegou lá no hospital, o rapaz que atirou nele me ligou. Um dos assaltantes, que foram 3, né? Que estava com 4. Foi 4. 4. Aí que pegou o celular dele, levou o celular dele. Ele ligou. E ligou para mim. Porque quem assistiu, só sem cortar aqui a pastora, se você não assistiu o testemunho do pastor Átila, ouça. Esse aqui é o que passou a mãe dele, mas tem ali o tratar de Deus, o que ele passou. Para você ver o porquê que eles ligaram. Você tem que ver que tem um mistério aqui, né, pastora? Que ele contou por que aquele assaltante ligou, porque o assaltante viu o mistério de Deus na vida dele. Viu. Mas pode falar, pastora, então ele lhe ligou. Aí me ligou. Aí quando ele ligou, aí eu peguei o celular, eu fiz assim, alô? Aí eu disse assim, quem? Ele fez... E aí, Átila, me fala aí de Átila. Eu fiz, meu filho, Átila tá bem, graças a Deus. Pode ficar despreocupado que Átila não vai morrer, não. Ele fez, como assim? Gente, o rapaz, você sabe, tem um grito do outro lado. Como assim? Eu disse assim, pode ficar descansado que o diabo te usou para atirar no meu filho, mas só que Deus tá dando livramento a ele. Aí ele falou assim, aí depois eu falei assim com ele, eu te perdoo, em nome de Jesus, que tu foi um canal para atirar no meu filho, usado pelo diabo, mas também para chegar à minha vitória. Aí, quando eu falei isso, o cara... Eu senti assim, sabe? Você sente quando a pessoa para e fica com o celular na mão sem saber o que falar. Aí, depois que ele chegou, ele falou assim, eu não estou entendendo nada. Aí, quando ele chegou, eu fiz assim, mas eu estou entendendo tudo. O importante é que meu filho não vai morrer. Ele fez, não vai morrer. Eu digo, não. Meu Deus. Aí, quando eu terminei de falar assim com ele, eu fiz, e tua mãe? Quando eu falei assim, ele pensou que eu conhecia ele. Na realidade, não era que eu conhecia ele. É que eu falei assim, será que uma hora a outra mãe também não está lá, no joelho? Será que é uma mãe também que não está preocupada, né? Por um filho sair para estar fazendo as coisas dessas? Sim. Aí, quando eu terminei de falar assim com ele, ele foi e bateu o telefone. Aí, pronto. Aí eu comecei dizendo assim, Deus. E naquela mesma noite, que foi tanta coisa assim tremenda, aí nós estávamos ali adorando o Senhor. É hora de adorar a Deus, é hora de falar com o Pai, é hora de ouvir a sua voz nesse culto de oração. É hora de adorar a Deus. Quando eu estava bem assim, é hora de adorar a Deus, eles eram as 2:30, mais ou menos, perto para 3 horas. Aí a Átila sai de lá todo enfaixado. Quando eu estava com as irmãs, tudo de mão dada assim, louvando o Senhor desse jeito, que quando eu olhei, eu gritei, Lázaro, sai para
fora! Dei aquele grito no hospital, eu até Meu esqueci. Ali, dei aquele grito. E aí, daqui a pouco, veio, e aí, já chegou todo, gente. Glória a Deus. Aquele homão, saí de lá, assim, todo, né, com aquelas faixas, aquela coisa, mas andando. Aleluia. E aí eu saí dali numa alegria, aí a gente todo dentro desse carro, e aí os outros carros foram vindo atrás também, a gente começou com alegria, aí minha casa cheia de gente. Tava aí outros pastores, tudo aí em casa também, e aí juntou todo mundo, e na hora que a gente foi chegando, e todo mundo aplaudindo o Senhor. Glória Que a maravilha, né? Deus. Então, e para a glória do nome do Senhor, hoje eu sei, né? Olha, Olha o que a que obra. Deus, olha a obra que Deus tem com o homem. Então, é por isso que não vale, não adianta ninguém querer dizer assim, ó, Deus tem chamado, fica fora. Não fica. Não é não? Ou pelo amor, ou pela dor. Deus puxa, Deus tem pega. jeito. Deus pega. Então, aí, no caso assim, quando Deus tem essa obra para fazer, Ele faz de uma maneira especial. E eu creio no que Deus ainda vai continuar fazendo, porque através dele, e aí eu sempre estou ali mas na intercessão, né? Deus, assim, para Deus proteger, guardar, porque é muitas outras pessoas que vêm através da vida dele. Sim. E para Deus continuar dando força, para ele continuar também nessa jornada, fazendo com amor a obra de Deus, né? Continuar fazendo essa obra de Deus com amor e com zelo, que graças a Deus o que ele gosta de fazer, e que Deus continua abençoando a vida, né, do meu filho, desse jeito que Deus tem trabalhado. E no meu caso, já na minha chamada, foi desse jeito, foi atrás pulando, né? Que gostava muito de uma festa, não queria, mas graças a Deus, hoje eu digo, oh meu Deus do céu, umas coisas que a gente tem hora que se apega sem precisão. E quando eu só vou falar mais uma coisa aqui, do dia que eu fui em Vitória da Conquista, com minha prima, e lá tudo era, o pessoal era cristão, da Assembleia de Deus. Aí eu fui fazer uma visita, eu disse assim, eu vou ficar uns dias aqui com vocês. Aí quando eu cheguei na igreja, eu digo, agora só que é assim, eu posso entrar na igreja com vocês. Agora, pelo amor de Deus, não fica me enchendo a paciência dizendo que eu tenho que aceitar Jesus, não. Aí meu primo, não, tudo bem, tranquilo, a gente não faz isso, não. Aí quando eu cheguei lá na igreja dele, que estava em festa, estava eu e minha prima, que hoje também ela já é cristã. Aí quando chegou na hora, uma moça veio de lá, estava uma coisa mais linda. Agora, toda a vida eu achei, o povo bonito é povo cristão, né? Pensa eu dizia assim de cá, digo, rapaz, é assim, é um povo bonito, tudo alegre. Gosta assim de falar da beleza do Senhor, da grandeza. E é bom demais de falar de Jesus. Aí quando uma moça veio e falou bem assim, e aí, vocês não querem fazer uma aliança com Jesus, não? Aquela coisa. Aí começou, né, com aquela, quer dizer, que era o papinho desses povos. Aí, quando chegou na hora, eu ainda com a ignorância, né, porque a gente acaba se sendo ignorante mesmo. Aí, eu com minha visão cega, sem enxergar, o ouvido surdo, para poder ouvir o que é de Deus, para das coisas do mundo gostava de ouvir, mas de Deus só, né, só um Deus me acuda, que nem dizia a minha avó. Aí, só que quando chegou depois, na hora, essa prima minha ficou quieta, que sempre ela é mais quietinha. E eu fui, vem cá, que é isso que vocês têm uma agonia de ficar toda hora falando de Jesus? Toda hora precisa falar de Jesus pra gente. Antes de a gente vir numa festa de vocês, toda hora querendo falar de Jesus. Ela fez, não, moça, é porque assim, Aí ela começou a me dar uma explicação dentro da Bíblia, né? Eu digo, filha, sinto muito, se ficou para poder dar essa explicação, eu não quero, não. E aí eu fiz uma risada. Aí é onde que o hino aqui fala. Né, que riste de Jesus. Jesus estava, a menina estava ali. Deus lhe trouxe aquela aquela cena veio justo na hora. Na hora. Aí quando depois que eu fui falar isso aqui, que eu fui ver, eu digo, meu Deus, eu dei risada. E aí, às vezes, quantas vezes, né, acontece isso? De muitas, você vai ali falar do amor de Jesus, aí acha que é um povo chato, daqui a pouco começa a dar risada, no caso, pensa que são um povo cafona, porque é isso aí que eu pensava, né? E depois, quando a gente vê, eu digo, os cafona bons são esses daqui. Porque sabe o quê? Que sabe o que está querendo, morar no céu. Aleluia. Então, hoje, graças a Deus, né, pela misericórdia do Senhor, estou aqui servindo ao Senhor pela misericórdia, vou todos os momentos pedir a Deus e entendo quando uma pessoa chega para que eu vou falar de Jesus, que às vezes começa a ficar desse jeito. Hoje eu entendo. Aí, o que é que eu faço? Eu já vou interceder pelaquela pessoa. Sabe por quê? Porque nessa hora que alguém intercedeu um dia por mim. E hoje nós temos, né, pessoas que ela está ali sempre em oração, intercedendo, e ao mesmo tempo tem o Espírito Santo,
que só ele aí faz o trabalho, Só ele para né? transformar. Faz um só trabalho ele pra bom. convencer Aí o homem. na hora que às vezes acha que nós estamos chatos, aí ele mesmo vai lá e diz assim, É essa peraí, mesmo que eu quero. é você. Aí, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu tô errando, porque eu tô pecando, porque eu não sei o quê. Ô, mas é esse daí que Jesus quer mesmo. Esse mesmo. Então, o Veio para o pecado perdido, é, veio para os doentes. é isso. E aí Jesus vai lá e diz assim, é você mesmo que eu quero, pecador. É que se não fosse, então a cruz foi por causa de quem? Não foi por causa de nós Dos pecadores? rebeldes. Os rebeldes com rebeldia, com tudo isso. Mas graças a Deus. Tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu estou nessa caminhada, né? Caminhando com o Senhor. E vamos esperar até a vinda do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E uma coisa também que sempre eu falo, que eu deixei até um versículo aqui, que eu gosto de muito, que eu gosto de meditar para a minha vida, sabe? E vou passar aqui para a vida de vocês também. Que fala assim, e o justo terminou dizendo... Pois muitos são... Aliás, me perdoe, eu falei errado aqui. E Jesus terminou dizendo, pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Quantas vezes aí, que nesse testemunho meu, eu falei que eu fui convidada, mas naquele momento eu achava que não era para mim estar, e depois Jesus disse, não, mas você é minha escolhida, e Jesus foi lá e me escolheu, né? Então, a gente vê que isso aí, o Senhor... Ele fez isso, lá em Mateus 22, versículo 14. Então, que a gente vamos, assim, meditar que se nós somos um povo escolhido por Senhor, vamos dar logo chance para poder deixar Deus fazer o que Ele quer nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E uma coisa também que sempre eu falo, quando sempre eu termino de uma pregação, eu falo assim, ó, que lá em Mateus 7, 23, que fala sobre... deixa eu ler aqui que fica mais fácil, né? Então, eu direi... claramente a essas pessoas. Eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim. Vocês que só faz o mal. E aí, às vezes, tem hora que a gente fala assim, Senhor, eu fiz em teu nome. Sim, no nome de Jesus, a gente pode fazer. Realmente, Jesus, você opera um milagre. Então, no momento eu profetizei, no caso, foi usado pelo Senhor para poder, através da minha vida, pregar o evangelho, né? No caso, assim, na minha conversa com o Senhor, sempre falando, né? Aí eu disse assim, Deus, e depois, o que eu fico preocupada comigo naquele depois o Senhor diz assim, não, mas aí tudo que você fez aqui na terra, em meu nome, mas também não estava dentro daquela dimensão do que eu queria, não vai adiantar. Fez porque tinha que fazer mesmo. Mas e lá na hora que Jesus dizia assim, apartai-vos de mim, maldito, que vos nem lhe conheço. Então, no caso aqui, o que às vezes nós temos que ter cuidado é assim, como é que nós estamos fazendo para o Senhor? Amém. De que maneira? É uma maneira mesmo de verdade, sinceridade de coração, de procurar realmente fazer dentro do centro da vontade do Senhor. Será que está sendo isso só o evangelho que nós estamos pregando hoje? É um evangelho que nós estamos pregando com sinceridade para o Senhor? Então, às vezes, não um evangelho que venha a ser só para nós, dizer assim, eu estou fazendo... Sim, isso aqui, olha que momento bom nós estamos falando aqui. Né, realmente, da maravilha do que Deus fez, do meu chamado, cada um de vocês que já passaram aqui teve o seu chamado e outras pessoas que sempre vai, né, Rosana sempre vai estar ali fazendo esse trabalho muito bom, muito especial, porque vai conhecer o que é que Deus pode fazer na vida daquela pessoa, mas também vamos conhecer que verdadeiramente Deus, Ele é Deus que age e opera o milagre. Se o Senhor, que é Ele que opera o milagre, naquele momento até agora, não chegou esse milagre, que eu tenho certeza que não tem essa pessoa que diz assim, hoje não chegou um milagre na minha vida. Mas se você ainda acha que não chegou, mas confia no Senhor somente. Creia que naquela hora certinha esse milagre vai acontecer. Não fique em dúvida, não fica duvidando, porque o Senhor, Ele sabe fazer muito mais o além. Porque esse Deus é bom o tempo todo. E que nem sempre eu falo, maravilha, quem sabe fazer é Ele. Ele é bom o tempo todo. Lindo. Amém? Glória a Deus, pastora. E hoje ela cumpre o chamado dela há muito tempo, né, muito pastora? tempo. Quantos anos, Tem pastora? 14 anos. 14 anos dedicada ao Dedicada Senhor, ao Senhor. mãe de oração, mulher de oração. Batalha temos sempre, mas demais. a palavra de Deus disse que a gente tinha que ter bom ânimo, porque se ele venceu, nós também vencemos. E glória a Deus pela vida da amada pastora Néia, que sempre tenho aqui no meu coração. A gente longe, mas quando estamos aqui, a gente entra em contato e é uma pessoa abençoada de Deus. Enquanto a pastora estava falando aqui,
a senhora falou sobre algo ali do carnaval, né? Que aquele homem cantou ali, né? Foi. A música que a gente, que é dessa época, eu também sou dessa isso. época, sei que muita gente que está assistindo também, os novos mesmo, que não são dessa época, é uma música muito... como é que a gente diz? É uma música que se roda muito no Brasil, se rodou muito isso, vem de novo aqui nos carnavais, Isso. então eu creio que essa geração também conhece, que essa aqui atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. De fato, quem já morreu para o mundo, não é, pastora? Não vai atrás do trio elétrico, aquele que já não tem mais nada a ver com esse mundo, porque a Bíblia diz que é necessário morrer, é necessário morrer o grão. Deus, Jesus falou isso também para Nicodemos, era necessário nascer de novo. Né? Então, há uma morte da carne para que o espírito viva. De fato, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Quem é nova criatura em Cristo. E realmente, né, pastora? E outra coisa que a pastora falou aqui, é algo que a gente usa muito, nós usávamos, e nós vemos que muitas pessoas ainda repetem esse bordão, que é: eu não bebo, não fumo, não desejo mal ao meu próximo. Eu sou uma pessoa boa. Isso, né? Eu não preciso me converter, não preciso de igreja. A palavra de Deus diz que o mais justo, ele peca 7 vezes ao dia. E que todos nós, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E que nós precisamos voltar para o Pai. Então, na nossa concepção, no nosso espelho, a gente pode até ser muito bom, mas se a gente colocar a lupa santa do Senhor, o microscópio santo do Senhor, a gente vai ver quão miserável somos, quão pecador somos. Porque o mais santo de nós, entre aspas, caindo na luz do Evangelho, entrando na luz do Evangelho, ele vai ver quão miserável e pecador ele é. Porque quanto mais perto de Deus, mais pecador nos sentimos. É verdade. Eu falo isso, pastora, e eu entendo isso na minha própria pecaminosidade, na minha humanidade. Eu digo: Senhor, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu enxergo os meus pecados. Eu digo: meu Deus, ainda tem muita coisa para mudar. Quantos carrapichos, quantas coisas ruins ainda está pegada nesse corpo. Me ajuda, Senhor, a melhorar. Não é verdade? E Jesus ainda contou a parábola daqueles 2 homens que foram ali orar, e o mais santo deles, né, o fariseu, ele falava: olha, eu sou bom, olha só, dou o dízimo, faço isso, faço aquilo, mas esse aí, esse não vai ser justificado. Então, ficava ali falando do outro e se achando muito bom. Mas o outro, né, o publicano, batia no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. E a palavra de Deus diz: quem dos dois saiu justificado? Aquele que se achava muito bom, que não bebe, não mata, não rouba, não fuma, ou aquele, né, com aquele coração quebrantado, chegou diante do Senhor, ali naquela parábola, e disse: tem misericórdia, ser propício a mim, pecador. E assim somos nós. Quanto mais perto de Deus, ele é a luz, Jesus é a luz, Deus é a luz. E quanto mais perto dele, mais vai sendo iluminado o nosso corpo pecaminoso. Mais iluminados aqueles cantinhos que ninguém vê, que pai não vê, que mãe não vê. É verdade. Né, pastora? Para o pai, para a mãe, você ia ter um filhozinho perfeitinho. Chega em casa, parece o filho perfeito. Mas o que é que você tem feito por detrás que seus pais não têm feito? E o homem sabe, a sua própria consciência o acusa. Por mais que a gente abra a nossa boca e diz: não mato, não bebo, não fumo, a gente sabe que a gente não está bem. Porque o Espírito Santo, ele convence o homem do juízo, do pecado e da justiça, né, pastora? Então, assim, testemunho tremendo aqui da pastora Nenha, essa mulher de Deus, né, pastora? E fiquei, assim, muito feliz com o seu testemunho. Ela queria fugir. Quando eu cheguei aqui em Jaguaquara, falei: pastora, eu venho aqui também com a senhora no coração para estar vindo aqui. Mas aí, o Espírito Santo convenceu. Como poderia deixar de dar esse testemunho, né, pastora? Mas antes de terminarmos aqui, eu gostaria que a pastora falasse aqui um versículo para esse povo de Deus que está nos assistindo. E não saia daqui do canal, não deixe esse testemunho aqui, não pule o vídeo, ainda não é o final. Ela vai fazer um clamor por você. Essa mãe, essa intercessora, ela não é mãe só do Átila. Ela também tem filhos espirituais. E você agora aí é um filho espiritual, uma filha espiritual, que essa serva de Deus vai orar. A palavra de Deus diz que a oração do justo muito pode contra os seus efeitos. Eu vou deixar aqui o Salmo 51, versículo 11, que fala bem assim:
não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. O versículo 12 que fala assim, dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Eu gosto muito desse salmo e esse versículo, assim, quer dizer, ele todo, né? Mas esse versículo, porque é toda hora que assim eu fico falando, Espírito Santo, não me deixa não. Não sai de mim, não. Aí, naquele momento, assim, Deus, e a salvação, Deus, me ajuda. Eu todo dia cuidar dela, na minha vida. Todo dia eu preciso de cuidar da minha salvação. Por que cuidar? Porque para nós se manter hoje uma vida cristã, para você amar, para você perdoar, que não é fácil, mas você consegue com Jesus. Você amar. Eu posso amar a Rosana porque nós duas se dá bem, porque ela também está lá nos Estados Unidos. Na Espanha. Na Espanha. Olha, eu estou levando para os Estados Unidos. Eu já vou, hein? Profetizado. Vai lá, tá profetizada. Aí depois você chega, vem aqui, aquela coisa, me amar, aquela coisa é fácil. Mas para você amar depois a pessoa que está ali junto com você, depois pessoas que levantam, né? Às vezes uma calúnia contra você, perseguição, calúnias. Tudo esse tipo de coisa que acontece. Aí depois, quando você olha aqui, aí você tem que pedir a Deus, Deus me ajuda. Aí toda hora eu falo, eu quero ir para o céu. Eu vou para o céu. E se eu vou para o céu, eu tenho que suportar isso. E para suportar, todos os dias eu tenho que pedir a Deus, cuida do meu coração. Então, eu já passei uns processos também, sabe, daqueles mesmo. Mas, graças a Deus, eu vi a mão do Senhor. Todos os momentos, Deus guardar, Deus cuidar. De, às vezes, em momentos, dizer, Deus, cuida, Senhor, desse coração que pertence a Ti. Aleluia. Me ajuda a amar, me ajuda a perdoar. E dentro desse perdão que a gente, né, pede ao Senhor, naquela hora que não é fácil, eu mesmo contando até esse testemunho lá na igreja, quinta-feira com as meninas, a gente estava lá conversando sobre cada um falando em uma área, e eu falando assim do perdão, que eu fiz uma campanha para Deus me ajudar, eu perdoar uma pessoa que eu fui ferida, e para isso eu disse assim, eu falei com Deus, eu vou lhe chamar aqui para o Senhor vir cá. Aí Deus veio. Eu fiz, Deus, deixa eu falar uma coisa com o Senhor. O Senhor sabe que eu sou escolhida tua, né? Ele sim. Aí, isso é o meu jeito de falar com Deus, né? Posso falar desse jeito? Pode falar. Aí, eu falando com ele assim, Deus, em nome de Jesus, me ajuda, porque eu não estou conseguindo perdoar. E o Senhor sabe, se o Senhor vier mandar Jesus voltar hoje para vir buscar, eu sei que eu não vou subir. Meu Deus. Aí, eu comecei a chorar. Eu disse assim, Deus, me dá uma sabedoria, uma estratégia para poder eu conseguir saber perdoar, Senhor. E aí Deus me deu uma estratégia. Aí eu falei assim, Deus, como no momento eu não trabalho, né? Eu não posso, nessa hora eu não estou tendo trabalho, assim, para poder assim, eu tenho que sair de casa para ir trabalhar, aquela coisa toda. O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro de uma firma. E essa firma é do Senhor. Aí Deus disse assim, essa daí. Aí eu fiz, essa firma é do Senhor. Sabe como que eu vou trabalhar para o Senhor? É assim, eu de manhã cedo, eu me organizo, pego minha Bíblia, meus livros, minhas coisinhas que eu gosto, boto dentro da minha mochila e vou para a igreja. E lá, eu vou lá. O Senhor está lá presente. E o que vai acontecer? Eu vou fazer uma campanha para o Senhor me libertar. E assim mesmo eu fiz a campanha. Aí eu fui. Passei uma semana fazendo isso. Todo dia de manhã levantava cedo, me organizava. Aí meu esposo saía para trabalhar, minha filha saía para o trabalho e eu me mandava para o meu trabalho, que era de eu ganhar essa libertação do perdão. Meu Deus. Aí, quando eu cheguei lá na igreja, eu fiz o primeiro elo, na segunda, fui na terça, fui na quarta. Aí, tudo bem, fui na quinta, na semana todinha, né? Sábado e domingo, eu não ia pra igreja, não ia nesse propósito, já ia em outros. Aí, quando foi na outra semana seguida, eu comecei. Aí, quando foi numa terça-feira, a pessoa que eu não conseguia olhar na cara dela e perdoar, ela ia passando. Quando ela ia passando, ela me deu um bom dia e a paz. Eu não respondi, nem um bom dia, nem a paz. Olha o nariz empinado. Meu Deus. Porque a gente é cheio de coisa, viu? Só Deus na causa. E assim mesmo eu peguei e eu fiz de conta que não ouvi, fiz de conta e não dei a paz. Eu disse, eita Deus, a paz voltou para ela. Que forte. Aí
Cheguei na igreja, abri a igreja, eu já caí no chão. Deus, que mulher sou eu? Não presto. Quem sou eu, Deus? Eu não presto. Porque eu vim fazer a campanha de ser liberta para o Senhor me ajudar a perdoar. O Senhor fez o teste comigo, eu não passei no teste. Meu Deus. Quando eu cheguei, falei assim com Deus, e eu comecei a chorar, liguei o sonzinho, botei as músicas caía certinha na situação que eu estava passando. E eu falei para Deus, e agora eu faço o quê? Me ajuda, Deus. E eu comecei a gritar dentro da igreja, me ajuda, Deus. Eu preciso de arrancar isso de dentro do meu coração, porque eu disse, e Satanás sabe que eu quero ir para o céu. E Satanás sabe que para o inferno eu não vou. Eu já disse a Satanás que eu não vou, e eu vou para o céu, Deus. E para mim ir para o céu, Deus me ajuda a perdoar. Me ajuda, Senhor, a amar. Me ajuda, Cristo, o Senhor sabe. Aí eu comecei falando com Deus desse jeito que nem eu tô falando aqui para vocês. Hoje eu não sei, eu tenho que... Né? Eu vou deixar ser, falar desse jeito. Foi dessa maneira que eu comecei a chorar. E falar com Deus. Aí quando cheguei na hora que eu terminei de eu chorar, falei. E eu disse assim, agora caí lá no chão da igreja e comecei ali a esperar um pouquinho de Deus para ver o que é que Deus ia falar comigo. Aí adorei o Senhor, disse, Deus, o Senhor recebeu a minha adoração. O Senhor sabe que eu joguei tudo para fora, vomitei tudo aquilo que estava... Aí eu falei, Deus, por causa disso, foi por causa dessa maneira. Eu não quero ser dizendo que eu sou a santa, não, Deus. Mas o Senhor viu tudo, o Senhor sabe de tudo, o Senhor contempla tudo, o Senhor sabe da natureza do ser humano, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, mas nesse momento eu preciso urgente da sua libertação. E me acorde, que eu preciso de ir para o céu. Aí, assim mesmo, depois de muitas horas de choro, de muitas horas de falar, de ler a palavra, aí eu voltei para casa. Aí, quando foi no outro dia, eu voltei, passei, vem a pessoa de novo, me encontra. Aí, quando encontrou, quem foi de encontro a ela foi eu. Abracei e disse, minha amada, em nome de Jesus, me perdoa. Aí, ela fez assim... Tá perdoada. Eu também quero te pedir perdão. Eu disse assim, em nome de Jesus, eu quero te pedir esse perdão, porque ontem tu falou, ela disse, não, mas acho que tu não... Ela achava que eu não tinha visto. Escutado. Eu digo, não, mas eu vi, porque eu sou assim também, sabe? Se eu fizer uma coisa errada, eu falo. Aí eu falei, não, mas eu vi, eu vi. Eu que não quis responder, mas eu te ouvi. E aí, quando chegou na hora, quando eu fui para a igreja, aí depois ela me abraçou, eu abracei. Hoje, meu Deus do céu, hoje é um banquete do céu. Deus me deu um banquete, essa benção. Aí, quando eu cheguei na igreja, aí depois, agora já foi na leveza. Aí, agora é dançar na presença do Senhor, né? Fazer que nem o rei Davi. Daí, eu cheguei lá, glória, mas é bom, Deus, o peso saiu, a agonia saiu, aquilo que fazia mal saiu. E eu disse, glória a Deus. E hoje, depois desse perdão, hoje eu tô assim, vem alguma coisa, eu tá perdoada em nome de Jesus. Amém. Pronto, tranquilo. Hoje o perdão já é tranquilo. Para qualquer outra área, sabe, da minha vida. Hoje eu digo assim, tá perdoada em nome de Jesus. E é aquele negócio, tá perdoada. Agora tem coisas que a gente não pode mais andar junto. Tem pessoas que hoje é assim, oi, te perdoa, irmã, de paz. Mas assim, mas né, nessa aqui já não dá mais. Porque tem uma história assim, pastora, que eu tenho aprendido. A gente... perdoa o ladrão, mas você não pode levar o ladrão de novo para sua casa. Tem coisas que você vai perdoar e vai restaurar. Isso. Tem restaurações que vai acontecer completa. Mas se vai perdoar, você precisa perdoar porque disso depende a sua salvação, a sua comunhão com Deus. Mas isso também não significa que o perdão é para você levar a pessoa de novo para sua casa. Não. Porque o perdão foi feito em você. Né? A libertação está em você. O pedido veio de você, mas a pessoa não se converteu. Ela vai continuar lhe causando danos, vai continuar sendo uma pessoa não confiável. Então, você não vai cair na mesma vez. Né? Então, aquilo do amor aos inimigos, amar os inimigos, é diferente de andar com o inimigo. Se é para restaurar familiares, que vai se restaurar, amém, glória a Deus. Mas vai ter situações que é paz do Senhor, o coração está limpo, não sente mais nada. Você ouve o nome da pessoa, isso o seu coração não estremece, então você está liberto, está livre. Viu? Bom dia, boa tarde. Não significa que você vai de novo colocar a sua mesa, abrir a sua porta, abrir o seu coração para essa pessoa, porque ele ainda não foi restaurado. Você sim. A outra pessoa, não. Uma coisa que eu aprendo aqui também com a senhora, algo que eu já fiz também, e foi algo assim de Deus, eu tinha também
quando... Isso já tem muito tempo, né? Uma pessoa de uma igreja que eu frequentava, e foi uma situação bem, bem chata mesmo, porque essa pessoa começou a me perseguir porque ela tinha um problema com uma amiga minha, então ela transferia para mim. E era uma pessoa de indireta, um pouco difícil, e eu sofria muito naquela época. Nessa época eu estava como dirigente de mulheres, se não me engano, eu estava dirigente de mulheres. E aí eu estava orando ali, Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa, porque perdão também é decisão. É decisão. Né? Porque a gente fala, Deus perdoa. É. Não, Deus perdoa você e o contexto em geral. Mas há perdão que eu preciso liberar e não é Deus. Porque tem gente que transfere essa responsabilidade do perdão para Deus. Ela com Deus, né? Isso. É que ela se veja assim. com Deus. Eu perdoo, né? Mais ou menos, mas né? É Deus que tem que desse perdoar. Tá claro que o perdão é nosso. Responsabilidade nossa. Porque o atrito não foi dela com Deus. Foi de ser humano para ser humano. Ser humano, Então, a coisa aí não é com Deus. Tem um perdão, claro, que é ela e Deus, é você e Deus, mas tem um perdão que somos nós. Deus não vai perdoar por você nesse sentido. Então, eu ficava com aquela agonia quando eu via ela, aquele mal-estar, né? Porque quando a gente não perdoa, gera esse mal-estar. Significa que se você está muito ferido mesmo. E eu disse, Senhor, o que é que eu faço agora? E na frente ali, né, da liderança, eu falo, Senhor, eu não sou digna, eu não estou bem. A gente sabe que não está bem. E eu fui justamente, pastora, fiz isso. Eu estava orando um dia e estava, Deus, me ajuda a perdoar, Deus. E Deus me falou isso, não, quem tem que perdoar é você. E Deus falou assim para mim, ore e jejue por ela. Porque, né, a gente tem que amar os perseguidores, os nossos inimigos, amar o próximo como a ti mesmo, né? Nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar o outro. Eu disse, Deus, está difícil. E eu orava e não sentia nada, orava. E uma coisa que eu aprendi, pronuncie o nome da pessoa, né? E eu pronunciava, porque quando a gente está com raiva e ferida, a gente não quer nem ouvir, nem pronunciar. Isso é um grande alerta que você, né, está contaminado, está envenenado, porque, né, o ódio te envenena. Dizem até que quem guarda raiva no coração atira fogo ao próprio coração. A gente pensa que está atirando dardos, né, em quem feriu, não, em você mesmo, porque a gente sente aquele mal-estar. E assim mesmo, pastora, eu sentia aquela angústia quando eu via aquela pessoa, aquela dor, aquela insatisfação mesmo. Era tipo assim, a pessoa fica antipática para você, né? E aí eu disse, Senhor, eu preciso perdoar. E fui ali orando. E Deus falou, não, é você mesmo que tem que perdoar. E aí Deus falou comigo, ore e jejuem por ela. Porque vocês só querem orar por carro, por casa, por sua família. Ore por ela. Ore por ela até você sentir paz. Ore dizendo para eu abençoar ela. Eu falei, sério, Deus? Na minha intimidade com Deus também. Sério, Deus, sério. Ore e até essa oração ser sincera. Eu orei o primeiro, o segundo, não sei quantos dias, e eu orava de boca para fora, falava de boca para fora, Senhor, abençoa ela, Senhor, toma ela nas minhas mãos. Mas palavra tem poder, porque quando você fala, você libera, e a palavra vai entrando na sua alma, né? A palavra é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou em Jesus. Jesus é o próprio verbo. Se o verbo fez carne e habitou entre nós, então nossa palavra tem poder para bem ou para mal. E aí eu disse, Deus, abençoa ela. E aquela palavra começou a fazer efeito, pastora. Eu comecei de verdade a desejar a bênção para ela, como eu desejava para minha família. E aí eu liberei perdão para ela. E quando eu liberei perdão, foi tão bom, eu vi ela diferente. Mas isso, jejum e oração, e pedindo, Deus, abençoa, Deus, toma ela em tuas mãos, abençoa a família dela. Isso começou a ser verdadeiro, não era algo de boca para fora, porque a gente se conhece, sabe, né, o poder das emoções e como a gente está falando. E, de fato, isso aconteceu, pastora. Tanto é que um dia essa menina foi na minha casa, acompanhada de uma irmã dela. E ela chegou aqui, vim aqui, minha mãe estava lá nessa época, minha mãe estava visitando lá, né, na Espanha, a gente. E ela chegou lá, tipo assim, com a desculpa que ia visitar a minha mãe. E aí ela falou assim, até que a outra irmã falou, ela falou, a primeira, né, que era a principal, que eram 2 irmãs, ela falou assim, vim aqui visitar a irmã Eduarda. E a outra falou assim, não, fala a verdade, você veio aqui falar com ela. E aí, fala aí, você veio aqui que Deus mandou. Olha o que Deus fez. Ela falou, não, realmente, eu vim aqui te pedir perdão, porque eu estava com muita raiva de você. Tudo o que a gente já sabia, né? Eu e ela. E ela disse, não, só que aí um dia eu estava com raiva de você, estava também orando, que ela também é uma mulher de Deus, né? E acontece isso entre o povo de Deus, né? Não somos santos. E aí ela disse, olha, irmã Rosana, eu estava orando uma noite com muita raiva de você. Vinha você na minha mente, eu com muita raiva. E aí Deus falou assim, por que você está com raiva dela? Por que você está assim com ela? Ela está orando por você. Mesmo assim, Deus revelou para ela. Aí ela falou assim, olha, eu te via com um vestido verde.
Olha, só Deus poderia dar essa revelação, que na época não era de verde e não tinha vestido de cor verde. Só um que eu costumava usar em casa, não era um vestido comum. E Deus deu a visão, eu vi você, irmã Rosana, com um vestidinho verde, com os cabelos assim jogados no chão, e essa é a minha maneira de orar, não é porque eu sou mais santa, é a minha maneira de botar rosto em terra, é a maneira que eu me sinto à vontade, corporalmente. E ela falou com os cabelos assim jogados e orando por mim. Deus deu exatamente a visão, orando. E aí, eu aprendi isso justo que Deus, né, que a senhora também aprendeu em Cristo, que a gente ora por carro, por casa, mas não ora, não jejuma para Deus abençoar o seu inimigo. É verdade. Não é verdade? Mas jeito. É isso, pastora. O negócio é sério com Deus. Sério com Deus. Sério. É porque também, né, se não fosse assim, como é? que poderia ser, ficar de não qualquer é tão jeito, fácil. né? O céu é apertado, para entrar é apertado. O negócio o céu é espaçoso lá em cima, mas a Mas portinha é apertada, estreita, não podemos levar muita coisa. É verdade. Não podemos entrar com as coisas da terra, né? Mas amém, pastora, fica à vontade aí, você vai falar para esse povo de Deus e depois fazer um clamor, tá tão gostoso aqui. É que é engraçado que na hora que a gente tem tanta coisa para poder falar, né? Sim. Depois fala assim, eu vou falar dessa área, eu vou falar nessa coisa. Mas eu creio que as áreas que foi necessário, preciso, né? Deus preparou aqui para nós nessa noite. Para quem chegou que estava lá tremendo. Não é? Oh, meu Deus. Deus aqui. Porque sempre é o meu caso. Gosto de ficar só nos escondidos, só na intercessão lá, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que é importante, né? Que outra pessoa vai ouvir esse testemunho, outras pessoas, né, vão ouvir esse testemunho e vai, para uns, às vezes não vai dizer muita coisa, mas só tem alguém que vai, vai ter o endereço certo. Que nem às vezes eu fico lá assistindo uns também, testemunho. Né? Que nem, às vezes, quando eu assisto alguns testemunhos meus, depois rapaz, que testemunho, que benção, viu? Que aquela mulher passou. Hoje é cantora, não sei o quê, isso, aquilo outro. Vai também ver lá o que passou, né? As suas histórias que tem. Então, a mesma coisa no caso da gente, né? No nosso caso aqui. A gente sabe que esse chamado mesmo que nem foi um chamado do Senhor, pelo cuidado, que nem sempre eu falo com Deus, eu disse assim, Deus, o Senhor tem um cuidado tão especial com as nossas vidas, cuida, aí na hora da gente dormir, na hora da gente acordar, na hora que a gente está precisando, na hora que está dizendo, Deus me dá isso, Deus me abençoa naquilo, e Deus está ali, toma, minha filha, o que é que tu quer? Oh, meu Deus do céu! Deus é lindo! Que coisa! E Deus começa ali, né, a abençoar nossas vidas, mas não é essas bênçãos que eu hoje, eu estou mais, né, nessa aqui, pedindo ao Senhor, me ajude todos os momentos. O Senhor me abençoando para essa presença do Senhor não sair. Amém. Né? Para quando Jesus voltar, estar pronta, preparada para poder ir, né? Para o encontro com o noivo. E todo dia olhando as minhas vestes, eu estou falando veste espiritual, viu, gente? As vestes espiritual, como é que eu estou? Como é que, assim, como é que eu me olho no espelho e me vejo? Por fora, eu entrei quinta-feira, eu fiz isso lá na igreja. Eu falei assim com as meninas, por fora eu me vejo aqui. Aí eu disse assim, eu olho pro meu rosto, eu deveria, se eu tivesse condição financeira, eu chegava lá, tirava alguma coisa de mim, o quê? Aí eu andava o meu rosto, no meu nariz. Aí eu vou, tem isso, tem aquilo, olhando o que eu, né? Sim. Eu achava que não, eu não estou dizendo que é errado para quem pode, não é isso não. Foi uma maneira de eu explicar naquele momento ali para elas. Aí depois eu falei assim, agora, e você já prestou atenção como é que Deus, com o espelho dele, Jesus, que só lá dentro, quem vê é ele, como é que nós estamos? Quais os reparos que Quais são os reparos que precisam ser feitos lá dentro? A estética da alma. Não é? Então, no caso aqui, por fora, a gente pode chegar ali, ter o dinheiro e ir lá no médico e dizer assim, eu quero melhorar fazer isso, a estética. Né? Muda, fica bonito, fica aquela coisa. E ir lá no profundo, no oculto, que só o Senhor sabe. Como é que está um conserto de uma veia de um coração? Como é que está lá um conserto lá dentro da sua alma, para o seu coração estar bem com o Senhor? Foi que nem eu falei ali, né, na área do perdão. Porque se ele está bem aqui, você sabe perdoar. Porque você vai dizer assim, Jesus perdoou. É que nem tem hora que eu falo para Jesus, eu digo, Jesus, o Senhor é bom, viu? Porque, te dizer a verdade, olhar para esse povo e depois dizer assim, não, mas eu vou ali eu vou ali perdoar, estou amando aquela pessoa. E enquanto tem hora que nós não queremos fazer nada disso, não é? Enquanto ele olhou para mim e disse, é para você mesmo, Ivanilda. Sim, é você mesmo, ó. Tô te olhando de cá. E é você mesmo que eu quero, que eu escolhi, que nem, né? Foi a escolha. Então, a gente é preciso nós sempre estar refletindo nas nossas vidas. Não é olhando os outros e apontando para os nossos irmãos, né? É sim olhar para dentro de nós mesmos e olhar como é que precisa o conserto. Eu estou falando aqui do conserto que eu preciso.
né? As maneiras que Deus trabalhou na minha vida, está trabalhando, e o que é que todo dia eu estou dizendo, Senhor, olha como é que eu estou, meu Pai. Será que eu estou indo com meus pensamentos certinho diante do Senhor? Será que minhas atitudes estão indo certo diante do Senhor? Será que o meu comportamento, será que está indo certo diante do Senhor? Então, tudo isso é bom a gente analisar, né? Porque eu mesmo fico me analisando e perguntando, Senhor, me ajuda, me dê força. Se não tiver, gente, não tem coisa melhor. Você saber, você ter um Deus que Ele ouve você falar e você chega ali, fala com Ele, conta tudo ali, ó, Deus, realmente eu fiz isso porque eu estava na hora com raiva, que nem, né, eu fui e fiz aquilo, mas eu me arrependi, tem um arrependimento. Ou quando eu vejo, quando eu olho a história de João Batista, assim, mandando todo mundo se arrepender, eu digo, João Batista, foi uma mensagem muito boa. Realmente, na hora que eu disse assim, Deus, eu preciso me arrepender nisso, eu preciso me arrepender naquilo. Então, isso é muito maravilhoso, né? Verdade, e Deus, Ele é bom o tempo todo. Deus é lindo. Glória A Deus, pastora. Aqui é Pronto. Amada com a gente, uma mulher de Deus. Vou orar assim. Soberano, eterno, glorioso Deus, Deus de poder, Deus de glória, Deus diante da tua graça, tua presença nesse momento. Eu quero já agradecer o Senhor pela essa bênção que o Senhor nos concedeu de nós estamos aqui falando do teu amor, do teu poder, falando das maravilhas do Senhor. Oh Deus, como é bom, Senhor, todos os momentos das nossas vidas, nós tiramos um momento de estar ali refletindo e pensando nas maravilhas tuas. E nessa hora, Pai, quantas pessoas estão nessa hora precisando de uma oração, de um clamor, que nós possamos olhar não só para nós, para nossa família, mas olhar pelos que nessa hora às vezes está fraco na fé, no momento, Pai amado, está querendo desistir, outros, Pai amado, angustiado, com tristeza no coração. Ajuda, Senhor, essas pessoas, porque, Deus amado, nesse momento, eu sei, Deus, que só o Senhor que conhece o som do coração do ser humano, só o Senhor sabe, Deus amado, aleluia, como está a mente. Então, por isso, neste momento, Pai, diante da tua graça, toma, meu Pai amado, todos nas tuas santas mãos. Meu Deus, que neste momento eu creio na vitória daquela mãe que chora. Oh, Deus amado, na vitória, Deus amado, daquele casamento, meu Pai amado, que está destruído, mas que o Senhor vai lá, Senhor, e move tremendamente. Eu creio naquele filho, Pai amado, que no momento, Deus amado, ficou com rebeldia, mas o Senhor é Deus que toma conta, dá o livramento. Meu Deus, daquela mulher, Senhor, que na hora, Pai amado, aleluia, ela pode ali estar procurando uma porta de trabalho, uma porta de emprego, Senhor, para poder ir trabalhar, mas não está conseguindo, está faltando alguma coisa dentro da sua casa. Então, por isso, Deus, diante da tua presença, meu Deus, aquelas pessoas, Pai amado, que está dentro de um carro, meu Deus, que o Senhor vai dando livramento, corta os laços, repreende as setas malignas e diabólicas, porque há poder no sangue de Jesus Cristo. E eu creio diante da tua presença santa, meu Deus amado, que o mal, Senhor, por mais que ele se levanta, mas ele só se levanta para cair, porque tem que bater em retirada, que maior é o nosso Deus, que cuida e zela das nossas vidas, das nossas famílias. Toma, meu Pai amado, diante da tua presença santa, meu Deus amado, Deus, poder a viagem da tua filha, Senhor, que vai voltar, Senhor, aleluia, para sua casa, que ela volta debaixo da potente mão do Senhor, nos cuidados que o Senhor tem cuidado e zelado. E eu creio diante da tua presença santa, este lugar que o Senhor organizou para nós estamos aqui falando das tuas maravilhas. Então, por isso, diante da tua graça, meu Pai, nesse momento, Senhor, aonde tem uma pessoa triste, meu Deus, uma pessoa desanimado, meu Deus amado, uma pessoa, Deus amado, que no momento acha que a vida não tem importância, que ninguém ama, que ninguém, Deus amado, no momento olha para a situação dela, mas que o Senhor está olhando, meu Deus amado, aleluia, que essa tristeza lança por terra, no poder que há no nome de Jesus Cristo. E eu creio nessa hora, Pai amado, diante da tua graça, diante da tua presença, meu Deus amado, que o Senhor que vê, oh Deus amado, é que nisso eu sempre tenho falado para ti, como tuas mãos é maravilhosa, que o Senhor levanta as tuas mãos, abençoando poderosamente, o Senhor vai ali, Deus amado, cortando os laços, repreendendo a seta, o Senhor vai desfazendo o mal, e o Senhor vai trazendo a bênção e a vitória. Então, por isso, Deus amado, que nós vamos continuar crendo, confiante. Meu Deus, desvia, Pai amado, o pensamento negativo daquele homem e daquela mulher. Deus amado, neste momento, arranca, Senhor, com as tuas mãos fortes, lança por terra, não deixa, meu Pai amado, aleluia,
que o mal toma conta daquela mente. E eu creio diante da tua presença santa que o Senhor continua fazendo o grande milagre em nome de Jesus Cristo e que toda a honra, toda a glória seja dada somente ao Senhor. Muito obrigada, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos dado força, nos ajudado. Então, por isso, diante da tua graça, eu creio, Deus amado, e profetizo na vida das famílias, a bênção chegando, a vitória chegando, os livramentos chegando do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aonde tem uma criança precisando de socorro, Deus amado, que o Senhor seja o socorro bem presente na hora da angústia daquela criança, aquela criança que é órfã, meu Deus amado, aleluia, aquela criança, Pai amado, aleluia, que às vezes no momento, Pai, se sente rejeitada, meu Deus, que o Senhor lança por terra o mal, e eu creio diante da tua presença, em nome de Jesus, aquela mulher que esteja grávida, meu Deus, que o Senhor já começa, Deus amado, que ela bota a mão na sua barriga, profetiza que o seu filho ou sua filha vai, aleluia, crescer, vai nascer, vai crescer na presença do Senhor. Então, por isso eu te peço, lança por terra todo o mal, Senhor, que o inimigo tem tentado para destruir com as famílias. Então, seja lançado por terra, não poder cair no nome de Jesus Cristo. E eu creio na vitória. Oh, Deus, também vai de encontro os médicos, as enfermeiras. Oh, Deus, aqueles pacientes, meu Pai, que se encontram em uma cama, meu Pai amado, aleluia, de hospital. Que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta. E eu creio na libertação. Vai salvando, meu Pai, diante da tua presença santa. E eu creio e profetizo, acreditando, confiante no Deus maravilhoso que o Senhor é. Aleluia. E que essas bênçãos e essas vitórias chegam em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Amém? Amém. Eu posso dar meu grito Pode, de, ela de tem um vitória? grito santo. Ô, glória! Obrigado, Jesus. Deus é lindo o tempo todo. Glória. É, Amém. É o grito santo dela, É. sempre que termina o culto, O culto ela, tem que dar. glória. É, lá o pessoal já fica esperando. Cadê? Amém. Faz aí de novo, pastora. Fazer de novo? Faz de novo. Então tá bom. Ô, glórias! Obrigado, Jesus. Deus é lindo o tempo todo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Muito feliz por esse momento, pastora. Amém. Muito obrigado, pastora Neia. Amém. Que Deus De abençoe nada. grandemente, continue abençoando toda a Amém. obra que Ele tem posto nas suas mãos, a sua família e toda a caminhada que o Senhor tem aí Amém. na vida da pastora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é Obrigada a você que esteve conosco. Não esquece, pega esse vídeo aqui, manda aí para todos os seus amigos, grupos de igreja, grupos também pessoais, da família, todos os contatos, porque esse testemunho aqui vai chegar ao coração, vai ter libertação, vai ter cura. Ela fez aqui uma súplica aqui tremendo nessa oração. Então, envia aí, porque vai ser bênção de Deus nesse dia que esse testemunho te encontrou. Se você ainda não é membro aqui do canal, fica conosco, faça aqui suas inscrições, porque é de Deus. Para que esse testemunho da pastora Neia e outros que estão aqui cheguem mais longe, nós precisamos, meus irmãos, da sua ajuda. Contribui aqui conosco, não é dinheiro que nós estamos pedindo, não é nada. É só para você se inscrever aqui no canal, para que Deus continue usando esse canal aqui, Pode Amém. Cristão, como uma ferramenta nesse tempo. Amém? Muito obrigado, que Deus os abençoe e Pode Cristão, aqui você pode contar o seu milagre. Que Amém. Deus os abençoe, nos vemos na próxima semana, claro, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe. Porque você pode.